Salve, salve, meu povo! Na alegria de mais um encontro, conversa com o Evangelho para além dos templos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está chegando agora assistindo pela primeira vez, né? Ou que já nos acompanha há muito tempo. É sempre uma alegria estarmos juntos e juntas. Por favor, curta, comente, compartilhe. Manda para aquele amigo, para aquela amiga, para aquele familiar, para que a nossa rede de apoio, nossa rede de transmissão aumente e chegue a cada vez mais pessoas, cada vez mais famílias, mais lares. É uma alegria estarmos juntos e juntas sempre. Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o Evangelho para além dos templos. Este é um movimento onde a fé transcende fronteiras e o amor nos conecta. É o Evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Ouça a boa nova. Deixe-a preencher sua alma, deixe-a inspirar seu caminhar. Somos um na fé, um no amor, como uma roda de samba, cada um com seu instrumento, mas tocando em harmonia. Unidos pelo bem comum, somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação, em defesa da vida, da paz e do amor. E hoje eu tenho a alegria de estar com meu querido irmão, né, Marcelo Barros. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Darlan. Uma alegria minha estar com você nesse programa e nesse diálogo com tanta gente boa que nos acompanha. Maravilha. Sem mais delongas, meu povo, neste domingo, 28º domingo do tempo comum, o evangelho do lecionário ecumênico é Lucas 17, versículos de 11 a 19, e conta como Jesus curou 10 leprosos que vieram ao seu encontro. Ele pediu, né, que se apresentasse ao sacerdote, e no caminho eles se sentiram curados. E um deles foi o único que retornou para agradecer. Lembrando que ele era samaritano, né? Então isso era um pouco estrangeiro. Perdão. Lembrando que ele era samaritano, ou seja, estrangeiro. Marcelo, conta pra gente, por favor, o que é que está por trás dessa história. Na época de Jesus, qualquer doença de pele que não curava e que era mais séria se chamava de lepra. Hoje o mundo já tem cura para hanseníase e não tem mais esse horror, né, de discriminação. Mas naquela época a discriminação era muito grande. E o leproso, ou a pessoa leprosa, vivia fora da comunidade, não podia nem entrar em nenhuma cidade, aldeia, vivia nos desertos sozinho, para não contaminar ninguém. E a pior de tudo é que a sociedade achava que ela era leprosa, como se dizia antigamente, né? Porque pecou, era uma punição de Deus. Então, Jesus cura os leprosos, mandando eles se reintegrarem na comunidade, se apresentarem ao sacerdote para mostrar que estão curados. O sacerdote, no templo, através de uma taxa que eles pagavam de dinheiro, o sacerdote oferecia um sacrifício a Deus para a reparação do pecado e eles eram reintegrados na comunidade. De repente aparece Jesus que cura de graça na rua, sem sacrifício nenhum. É claro que os sacerdotes não iam gostar, não gostavam disso. E Jesus disse aos 10, vão lá, vão se apresentar ao sacerdote, talvez por um motivo ecumênico, com respeito à religião, e eles foram no meio do caminho, um se sentiu curado, e esse voltou, porque ele não podia nem entrar no templo, ele era samaritano, no templo só entrava judeu. E Jesus disse, isso é a fé, é voltar para a relação pessoal, é ir além das normas, dos rituais, do templo, é um evangelho para além dos templos. E Jesus disse, a salvação é gratuita, você não paga, ninguém precisa fazer sacrifício a Deus para ser curado. Quer dizer, Deus cura porque Ele é amor. E se Ele é amor,
Você pode contar com isso. Então, o que está por trás desse texto é essa afirmação: a salvação é gratuita. Que maravilha! Então ele está diretamente ligado ao nome do nosso programa, ao nome da nossa roda de conversa. Esse primeiro evangelho que a gente reflete hoje. Que maravilha! Marcelo, hoje também no Brasil, a Igreja Católica celebra a festa de Nossa Senhora Aparecida. E aí o evangelho lido para essa festa é o Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Como que a gente pode interpretar essa festa em uma leitura do evangelho para além dos templos? A festa surgiu a partir da devoção a Nossa Senhora Aparecida, cuja imagem foi encontrada no fundo de um rio em 1717, em São Paulo, o Rio Paraíba do Sul, e a partir daí as pessoas foram pedindo milagre, foram criando a devoção, e a igreja oficial aceitou, construiu a basílica, que hoje é centro de peregrinação para o Brasil inteiro, e constituiu Nossa Senhora Aparecida padroeira do Brasil. Eu acho que num país laico, Darlan, já não tem mais esse sentido de falar em padroeira, de fazer feriado numa festa religiosa da Igreja Católica ou só de Igreja Evangélica. A gente deveria aceitar a laicidade e se inserir. Mas isso vem de outro tempo, então está assim. De qualquer forma, acho que o sentido da festa é reconhecer Nossa Senhora Aparecida como um sinal do amor divino, do carinho de Deus pelos pobres, pelo povo sofredor, pelo povo negro. Ela é uma imagem negra. Negra não porque fosse feita negra, mas porque é de madeira e a madeira ficou negra no fundo do rio, ficou preta. Então, é um acolhimento da devoção popular, e a igreja faz isso, lê esse evangelho, que é das bodas de Caná, que é um evangelho da alegria, da festa. Aproveitando esse gancho, Marcelo, o relato dessa festa, né, de casamento lá em Caná, Jesus transforma a água em vinho, né? E aí eu te perguntaria, o que isso teria a ver com a festa de Nossa Senhora Aparecida? A água, as jarras, estavam vazias e elas eram usadas para o culto. Então, há uma maneira do evangelho dizer que uma religião, se ficar só no templo e só no ritual, ela fica vazia. E Jesus mandou encher de água. É interessante porque a água é um elemento sagrado, é um elemento da vida. E à medida que eles encheram e levaram as jarras de água para a festa, para o local da festa, eles chegaram lá e era vinho. Então, o que quer dizer o vinho? O vinho é o símbolo do carinho, do casamento, da comunhão, da aliança. E Jesus faz isso anonimamente, ele não aparece, ninguém ficou sabendo que foi ele, só os crentes a quem ele mandou encham as talhas de água ficaram sabendo. E a mãe, que Maria nesse evangelho só é chamada mãe de Jesus, nem aparece o nome dela. E ela diz para os serventes: façam tudo o que ele mandar, o que ele disser. E eles fazem. Então, a igreja lê esse evangelho hoje para dizer, Maria continua dizendo a Jesus: façam tudo o que ele mandar, dizendo para nós, e dizendo para Jesus: filho, ele não tem mais vinho. Quer dizer, hoje não é o vinho, mas eles estão precisando disso, eles estão precisando daquilo, né? Então,
o Evangelho mostra esse cuidado com as pessoas, porque ali não era um templo, não. Você perguntou o que é que diz como leitura do Evangelho fora do templo. É que ali era uma casa pobre, na Galileia, completamente diferente do templo de Jerusalém ou da sinagoga. E é ali, naquela casa, com aquela família, sem nada ritual, nada religioso, que Jesus transforma água em vinho. Maravilha, querido. Então, hoje a gente trouxe aqui, né, a reflexão de 2 evangelhos e inclusive 2 evangelhos importantes que deixa, assim, uma reflexão bem. Então, a proposta agora é que você deixe uma palavra para todas as pessoas que nos acompanham, numa perspectiva de atualização desse evangelho, mas também de deixar uma palavra para cada um que nos acompanha, independente de ser católico ou não. Como que você atualizaria esse evangelho e deixaria uma mensagem para quem nos acompanha? Na América Latina, o culto a Maria e os santuários populares, desde Guadalupe, lá no México, Copacabana, na Bolívia, Aparecida, no Brasil, é quase como se fosse uma retomada do culto à Mãe Terra, Pachamama. E é bom para nós, católicos e evangélicos, ver em Maria essa figura da Mãe Terra. Ela é mãe, como a terra é mãe, ela protege como a terra protege, e antigamente se pensava que a terra era uma deusa. Hoje se vê a Mãe Terra na figura de Maria. E Maria representa a humanidade que é capaz de cuidar. Existe uma humanidade, um pessoal que vive para ganhar, para competir, para explorar, para destruir em guerras. E existe o grupo humano, talvez minoritário, que tem essa vocação do cuidado. Eu estou aqui com vocês usando o manto do povo palestino como solidariedade a esse genocídio, né? A solidariedade às vítimas do genocídio em Gaza. E, inclusive, agora, a flotilha, quer dizer, aquele navio que foi levar comida, levar bens, levar remédio, e está preso, e tem vários brasileiros que estão lá. Então é importante a gente se colocar em comunhão, se solidarizar e, principalmente, ligar a fé com esse projeto de vida, de libertação e de cuidados com os outros. Que bonito, Marcelo. A história da imagem Aparecida no fundo do rio deu origem a uma devoção que não era ritual nem de templo, né? E com o passar dos anos, se construiu a Basílica, que é um centro de peregrinação, e o desafio é que a devoção à Virgem Negra Aparecida nos comprometa cada vez mais com a renovação deste mundo, com a vida e a alegria, principalmente das classes oprimidas. Tradicionalmente, nesse dia, ocorre em Aparecida a Romaria Nacional da Classe Trabalhadora. Então, nosso desejo para hoje é que essa festa sinalize nossa esperança e fortaleça, assim, também a nossa união. É isso, Marcelo. Muito obrigado, Darlan. Alegria. Fica com Deus. Vocês também que estão nos acompanhando, uma boa festa de Nossa Senhora Aparecida para os que fazem, um bom domingo para todo mundo que acompanha o programa e até a próxima. Maravilha, toma boa. Beijo no coração, excelente domingo, excelente semana. Até a próxima. Tchau, tchau. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador. É palavra que abre as prisões e os corações a
atribulados, nossos lábios se abrem em canções e os oprimidos são libertados. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor.